notificações para não perder nenhuma novidade e também inscreva no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e fale aí nos comentários de onde você está falando, qual cidade você está falando aí no nosso canal. Oi, Zupa, boa noite. Eu falei para você já pegar e falar, e aí eu já ia entrar para falar, né? Ô, apresentadora que vai gostar de falar. Não, eu só ia falar mesmo, assim, e pensando nesses times que estão ali, só para avançar, o André falou Flamengo e Palmeiras, quem você citaria também de mostrar essa força para seguir nessa briga? Eu vejo o Botafogo hoje com esse potencial, assim, claro que São Paulo e Bahia, que estão fechando ali o grupo dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro, que é um capítulo à parte para a gente conversar, todos eles têm potencial para incomodar. O Bahia tem que se provar mais nos grandes jogos. O Bahia tem um time muito legal de ver, um time muito bom, um trabalho excelente, mas nos grandes jogos o Bahia encontrou uma maneira de jogar, mas não encontrou uma maneira de pontuar. E acho que isso fica de lição. O Rogério certamente está trabalhando isso. E isso faz parte do crescimento do Bahia. O São Paulo é um time muito interessante, um time muito competitivo. O São Paulo tem um bom time, um bom elenco. Mas estou curioso para ver como o São Paulo vai se comportar a hora que as Copas voltarem. Porque eu vejo chance de título para o São Paulo nas Copas. São Paulo pode ganhar a Libertadores. Não é o favorito para isso, mas ele tem condição de ganhar. E não vai ser surpresa para ninguém. São Paulo, por um acaso, chegar a uma final de Libertadores, por exemplo, por mais que seja uma chave difícil. Então talvez o Campeonato Brasileiro, de alguma forma, seja sacrificado. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os 3 melhores elencos do país, na minha visão. Aquela ideia do Galo como terceiro elenco, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, desde o começo do ano. O Galo tem um time bom, muito bom, tem alguns 4 jogadores realmente especiais. Eu reputo dentro do elenco do Galo Arana, Paulinho, Hulk e o Scarpa como 4 jogadores especiais e alguns bons jogadores. Mas o Botafogo, janela a janela, vem montando um elenco muito equilibrado. Então acho que o Botafogo tem hoje time e elenco, e vai ter com os jogadores que vão estrear, com condições de acompanhar os 2 melhores times do país, que são Palmeiras e Flamengo. Se vai ou não, não sei. Né? A gente tem que acompanhar, para ver se ele vai acompanhar. Mas eu acho o campeonato muito equilibrado e 2 características me chamam a atenção. A quantidade de bons times no Brasil, ela está aumentando, isso é um ótimo sinal, e por isso o campeonato fica como está. Algo que eu tenho dito desde das últimas temporadas, ou desde o começo desse ano. A diferença entre Palmeiras e Flamengo e os demais times do país, os bons times do país, é uma diferença cada vez menor. Por mais que Palmeiras se reforce, Flamengo se reforce, a diferença deles para os demais está diminuindo, porque antes eles eram muito bons e os outros não. E agora os outros estão trabalhando muito bem também. Temos bons times trabalhando, então a diferença diminui. Isso faz o campeonato mais equilibrado. Agora, o que me chama a atenção nesse campeonato é justamente o fato de, a essa altura, antes da metade da competição, a gente ter Palmeiras e Flamengo brigando ali. O Palmeiras é o terceiro, mas eles ocupando a faixa de melhores times do campeonato. Não me lembro se a gente teve, nessa era de Flamengo e Palmeiras brigando por tudo, eu não me lembro se a gente chegou até, acho que não, desde o começo do campeonato, os 2 ali brigando. Porque ou um disparava, o outro estava de olho nas Copas, ou ano passado era o Botafogo na conversa e na reta final, Palmeiras e Flamengo ameaçaram chegar e o Palmeiras ultrapassou. Agora, um campeonato brasileiro, que desde a metade do primeiro turno, por exemplo, a gente tem os 2 melhores times do país ocupando esse espaço de briga direta pelo título, não me lembro, nessa era Flamengo-Palmeiras, disso ter acontecido. Acho que não aconteceu, estou aqui buscando eu também estou buscando de 19 para cá. 19 o Flamengo cresceu depois do meio do ano. Então, a essa altura, acho que não tinha Jesus arrebentando ainda. Em 2020, o Flamengo só foi ser líder do campeonato na última rodada. O Flamengo arrancou na reta final. Em 21 era o Atlético Mineiro brigando sozinho, não teve concorrente. Em 22 o Palmeiras disparou e no ano passado era o Botafogo que estava brigando, Flamengo e Palmeiras patinando essa altura do campeonato. Então acho que a gente nunca teve uma briga, se essa briga for a briga até o fim do campeonato, uma briga tão longa de Palmeiras e Flamengo nos pontos corridos. Isso é inédito nessa era tão forte desses times e dá o molho para o campeonato. Mas nesse momento eu vejo como está a nossa tarja aí. O distintivo rubro-negro, o distintivo alvinegro, o distintivo alviverde, como de fato os 3 grandes times da competição. E esse é um choque na Libertadores, né? Botafogo e Palmeiras. Vai ser incrível esse duelo, porque é um duelo de bastidor, né? Leila e Textor, e um duelo de 2 ótimos times.
E aí pensando em Libertadores, a gente ainda tem o Grêmio Fluminense pensando do outro lado, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, André, a gente em algum momento olhava para esse Botafogo e como ele perdeu força no final do campeonato passado e a gente pensava, vai chegar 2024 e não vai conseguir ter essa força de início de campeonato brasileiro. E a gente está vendo um Botafogo até melhor do que o Botafogo de 2023, só que o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo também crescendo demais com as suas equipes e conseguindo brigar desde agora no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda lembra que é um Botafogo que tem reforços para chegar e um Palmeiras com reforços também muito importantes para chegar para o restante. No caso do Botafogo, o que eu acho que é primordial é que o trabalho da comissão técnica encaixou, entrou. A gente vê o Botafogo jogar conforme o seu treinador quer. A gente vem conversando sobre isso aqui no Sport Center, no Linha de Passe e outros programas, desde que essa comissão técnica chegou de Portugal e o que ela vinha tentando fazer logo nas primeiras partidas, sem tanto equilíbrio, e depois, quando o elenco compreendeu melhor, isso aconteceu com o tempo, é natural que seja assim, o Botafogo tem um nível de competição que é muito alto. Na semana passada a gente tratou desse assunto. Pessoalmente, eu prefiro o time atual ao do primeiro turno do ano passado, mas eu não vou discutir com o número, é um recorde quebrado. Ninguém nunca fez tantos pontos quanto o Botafogo do ano passado fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu depois. De que vale? Vale para estabelecer um recorde de pontos na primeira metade do campeonato. É isso que os times também estão perseguindo. Isso é um dado histórico importante e favorável e bom para o Botafogo. Houve uma tremenda depressão pelo que aconteceu no final? É claro que sim. E aí, acho que também por causa disso, o problema do Botafogo foi patinar na escolha dos substitutos do Luiz Castro, né? Mantém um técnico, contrata, depois um interino, contrata. Então, treinadores que chegaram ao clube, ideias diferentes, saíram, até que acertou com a comissão técnica do Arthur Jorge. O nome foi bem escolhido, o trabalho está entrando, o Botafogo está entregando e está lutando e vai continuar. Então, a minha impressão é que, mal comparando, a situação do Vasco hoje é diametralmente oposta, porque o Vasco está lá embaixo. E o time está funcionando por uma pequena sequência de jogos com um treinador interino. Fica essa dúvida em relação ao que fazer. Vai contratar alguém, vai efetivar esse treinador ou vai deixar assim? Porque as coisas estão indo bem e a dinâmica está funcionando. Você não sabe de longe o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. É muito difícil. Essa tomada de decisão, especificamente em relação a comando, quando existe uma substituição a ser feita, é das coisas mais complicadas do futebol. O Botafogo patinou um pouco, mas acertou e o prêmio está aí. Vamos falar agora da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje vai dizer a mesma coisa em relação a Almada no Botafogo? Bem parecido. Acho que a diferença é que a estrada que o Almada tem que percorrer é mais longa, né? Ele ainda é um jogador... Que sentido? Idade, história, com todo respeito à competição, evidentemente, jogar na Major League Soccer não é necessariamente um handicap, uma vantagem para você mostrar para o mercado que você tem ali um jogador de alta competitividade. Ele precisa se provar em competições de maior exigência técnica, de maior exigência de qualidade de jogo e de regularidade. Apesar de ser campeão do mundo pela Argentina, sim, mas ali como reserva. Tal, não é uma peça que contribui pro time em si no campo, mas tem muita qualidade, tem muito talento. Das caras novas para o futebol brasileiro, talvez seja aquele que tem mais expectativa, que carregue mais expectativa na sua vinda para o Botafogo. Mas em relação ele chega com uma grife, na minha opinião, eu entendi e concordo com o que você falou. O cara vem de uma liga norte-americana, é diferente do outro que vem da liga italiana. Mas o fato dele ter feito parte do elenco da seleção argentina campeã do mundo, ele chega com um nome, com uma grife, com uma expectativa. Nós não sabemos se vai corresponder, mas com uma expectativa muito grande. Eu estou exagerando. Não. Acho que tem que fazer o exercício, um levantamento. Tem um tempo que um clube brasileiro não tem um campeão do mundo, né, no seu elenco. Ele jogou pouco. Mundo imediato, assim. Ele jogou pouco, jogou a partida contra a Polônia na Copa do Mundo, mas ele é campeão do mundo. E é um jogador com muito talento. Dentro da MLS, ele foi MVP na temporada 2023. Então, assim, foi um jogador que sobrou muito tecnicamente. Já era uma grande promessa, né, no Vélez.
Já era um jogador que todo mundo, quando ele faz o movimento da ida para o Atlanta, foi uma surpresa, porque o caminho natural era uma ida para o futebol europeu. E o Botafogo tem o seu trunfo, com o Grupo Eagle, de conseguir atrair esse jogador. Antes, uma passagem pelo Botafogo, um reforço de peso, no mínimo até o final do ano, né, É sempre bom lembrar esse detalhe, né? Nessas negociações, não todas, mas algumas do Botafogo. O caso do Almada, Sim. que vem já com o Botafogo, o torcedor do Botafogo, sabendo que ele vai jogar essa temporada e ano que vem vai pro Lyon, não é isso? Muito provavelmente isso vai acontecer. Com o Luiz Henrique também falaram no início que seriam 6 meses, ele está aí. Então acho que isso tudo vai ser uma conversa, mas naturalmente o Almada, se não for no ano que vem, em algum momento vai vestir a camisa do Lyon. Só que o Botafogo tem isso como um trunfo para conseguir jogadores desse nível, desse calibre. Eu acho Melhor do que não conseguir nunca. Sim, eu acho que é uma grande contratação, é um cara com muito potencial até para brilhar na Europa, talentoso demais, bola parada, habilidoso. Para mim chega para ser titular na vaga do Eduardo, né? Mas você tem opções ali pro Arthur Jorge. E tem um outro cara que chegou que assim, a gente não fala tanto, talvez até pela posição dele. Acho que o Rafa conhece muito bem, deve ter visto até o surgimento dele. Mas o Alan também é um cara de muita qualidade, uma carreira grande. A gente não teve que jogar, né, dona? Eu tô aqui assim, a imagem que nós temos do Alan, de um jogador discreto, mas de muita eficiência, raramente Seleção erra um passe. italiana, Everton, Napoli. Ele tem ele é um cara que é construtivo para o time, né? Ele é um jogador útil para o time. E fazendo mais uma função com uma certa regularidade. Na época do Vasco, ele se destacou jogando de lateral direito. Sendo um meia de origem, né? Um volante / meia de origem. O segundo nome, né? 8, antigo 8. É um ótimo nome para o Botafogo também. Acho que o Botafogo faz um movimento importante de reforçar 3 setores, com as chegadas do Almada, do Alan e do Igor Jesus, para dar mais opções para o Arthur Jorge, no momento em que o time, coletivamente, já encontrou um modelo de jogo sustentável. Botafogo briga pelo título brasileiro, sem pedir favor a ninguém, briga porque tem méritos para isso, tem um bom técnico. Quando ele perder alguma peça, como é natural, por lesão ou por suspensão, ele consiga repor sem diminuir a qualidade do time. Como aconteceu um pouco ano passado, quando ele perde o Tiquinho, aí até chegar o Diego, foi o Diego Costa, né? Você tem um gap ali. Mas o mais importante é que, independentemente desses 3 nomes, o Botafogo internamente já recuperou jogadores que dão mais opção ao técnico Arthur Jorge. O Donan fez aqui a lista do Palmeiras, né? Vamos lá, do meio para frente, só jogadores com vocação ofensiva. Luiz Henrique, Jefinho, que está machucado ainda, Savarino, Eduardo, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Chegando o Almada e o Igor Jesus. 8 para serem escalados 4. Então, assim, é uma tarefa difícil para o técnico Arthur Jorge, né? Escolher aqueles que mais se encaixam. E assim como o Palmeiras... Isso, mas agradável ao mesmo tempo. Que muitos técnicos gostariam de ter tantas boas opções, né? É a mesma coisa que o Palmeiras. Todos os campeonatos pela frente. E você jogar. E só um dos 2 sobrevive na Libertadores. Então, assim, você percebe que os movimentos também têm um certo nexo nesse sentido. E eu fico pensando na cabeça do torcedor do Botafogo, né? O Botafogo, até outro dia, fazia uma campanha vexatória, caindo para uma Série B, e era um clube falido. Um clube que você não tinha nenhuma perspectiva de brigar por título. Hoje, a perspectiva do Botafogo, a projeção é o Botafogo brigue, e está fazendo isso nessa temporada, por todos os títulos, e tem um elenco desse nível aí. O Botafogo tem um dos melhores elencos do país. O Arthur Jorge tem opções, né? Tem muita qualidade, tem muito material humano, e é um clube que avançou do ponto de vista de estrutura também. É só ver todo o trabalho, né, que a gestão do Texel está fazendo. Então, olha isso aí, olha esse campinho, Abel. Olha o campinho de opções. São as opções que tem o Arthur Jorge. John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos ou Cuiabano. Tá muito ofensivo esse time aí, hein? Tem o Mateu Ponte, que inclusive fez gol no último jogo. Foi no último ou no penúltimo? Foi contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, que ele fez um gol. Tem o Barbosa como opção, tem o Marçal, tem o Hugo. Aí a gente segue com o Alan, Luiz Henrique, Almada, já uma projeção com os reforços que chegaram, tá? Porque o Eduardo tem jogado, o Tietê, por exemplo, ficou no banco no último jogo e entrou, mas às vezes é titular. Júnior Santos, Tiquinho e Savarino. Com o Romero, que às vezes entra e joga bem. Com o Igor Jesus chegando. Tem Jefinho também. E assim, nos campinhos não coube o Jefinho, né? O Jefinho do lado do Romero ali do lado esquerdo e o Romero junto com o Júnior Santos ali na briga pela direita. Mas eu acho que livraria. Eu acho que
no time ideal do Botafogo, teria Marlon Freitas, o Alan e o Almada. E aí uma briga direta entre Luiz Henrique e Savarino pela titularidade. Mas com o Arthur Jorge, o Botafogo já jogou com 4 atacantes também. Não é algo a se descartar. Então ganha mais uma opção para poder variar, para mexer no sistema. Tem o Gregory também, não vi se estava ali o Gregory. Não, o Gregory também não está. É que são muitas opções e... Um exagero de... Danilo Barbosa. Com tantas opções, veja se é um exagero, se é uma hipérbole. Se é um momento de emoção de Abel Neto, ao dizer que o Botafogo é Júnior Santos e mais 10. Sim, mas é porque... Estou errado. Porque Estou emocionado, como a galera fala hoje. A temporada dele fala por ele, né? Embora seja dá para tirar, né, dos 11 que começam. Outro dia o Abel voltou a falar. Não dá hoje. O Abel Ferreira outro dia voltou a falar o que ele disse certa vez sobre o Rony, né? Se o Rony tivesse... Se fosse nota 10, ele estaria no Barcelona. Essa mesma frase se aplica ao Júnior Santos. A explicação do Abel é fantástica. Fantástica, né? É uma questão de entendimento do jogo, né? Sim. O Rony, e até ontem o Renato Rodrigues estava explicando isso, na quantidade de vezes que ele fica em impedimento, porque o ímpeto da ação é superior ao raciocínio da jogada. E vale para o Júnior Santos também. O Júnior Santos é um jogador que tem muito recurso. Eu não conheço no Brasil um atacante que tenha igual eficiência na finalização com as duas pernas, associando esse equilíbrio de eficiência com a velocidade. Você não tem no Brasil alguém que faça isso. Não tem. Contra o Cuiabá, o Júnior Santos ficou impedido 7 vezes. 7 vezes. Esse é o problema do entendimento do jogo. Porque, agora, para os padrões do futebol brasileiro, os recursos técnicos e a capacidade de decisão que ele tem, isso justifica a condição dele ser titular absoluto do time, seria ele mais 10. Às vezes o jogador tem muito recurso, a gente sabe, já teve uma fase espetacular, mas não está numa fase boa. O Júnior Santos, desde o início do ano, quando o Botafogo disputou aquela primeira fase da Libertadores contra o Bragantino, antes do Bragantino teve outro time que me foge agora. O time boliviano, o Aurora. O Aurora. A gente até brincou aqui, Aurora, que pena você foi embora. Ele passeou, foram 4 gols, né? Tá jogando muito e continua jogando no Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Esse é o fogão. A gente tem outra projeção? Qual